UAB, vocês têm estado, são convidados para poder estar lá, porque eu acho que é um trabalho muito importante até para a jovem advocacia, porque a jovem advocacia, ela chega no mercado, ela não tem noção ainda, base, né? Muito do que pode fazer e qual é o leque como advogado para se ganhar o sustento lá, os seus honorários. Então, eu acho que seria muito importante essas palestras dentro da jovem advocacia, inclusive. O que vocês têm? Sim. Nós fizemos cerca de 2, 3 semanas atrás, pela Comissão de Direito Imobiliário da seccional aqui de Guarulhos, né? Na presidência do Dr. Sidney e da doutora Audrey, nos convidaram numa semana que teve tratando da regularização fundiária, especificamente da cidade de Guarulhos, que é bem carente nesse sentido. Sim, de regularização dos imóveis. Mais de 80%. Isso. E aí foi uma semana de terça a sexta bastante produtiva. Eu pude comparecer não só no dia que nós palestramos, que foi sexta-feira, em outro dia eu compareci, foi bastante produtiva a semana. Apresentaram-se explicações sobre a regularização, casos práticos de Guarulhos, que estão sendo já providenciados a regularização pela prefeitura, do caso do loteamento Anita Garibaldi. Então, nós falamos especificamente do uso capião extrajudicial, né, o trâmite dele administrativamente, e foi bem legal. Sempre que nos convidam, já participei de outras palestras também, direito de família, direito de sucessões. Esse apostilamento mesmo, que é o direito internacional, tem crescido muito, né? Sobre o apostilamento, eu acho que assim, eu tenho certeza que tem jovens advogados aí nos assistindo, né? Seria muito, muito importante uma palestra para falar a respeito disso. A facilidade da praticidade, né? Sim. Aqui em Guarulhos nós temos o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, direto vem muito o apostilamento. O pessoal às vezes vai fazer uma escala aqui em Guarulhos, aí liga, qual cartório que está fazendo? Então tem alguns cartórios aqui na cidade que faz o apostilamento. E a gente sempre recomenda, procure sempre um cartório de sua confiança. Sim, exatamente. O cartório, porque o cartório tem que ser de confiança mesmo, é o que a gente estava falando. É um trabalho Esse apostilamento, doutor, é um serviço que ele chamava consularização dos documentos e se levava cerca de 6 meses, às vezes, do consulado, porque era em um local só, concentrado no consulado. Geralmente o consulado tem só na capital, é difícil ter escritórios em cidades fora da capital, cidades menores, e passando isso para os cartórios ficou uma forma capilarizada e a gente faz apostilamento no próprio dia, na hora ali, demora cerca de 30 minutos. O que demorava 6 meses, hoje não demora 1 hora. Não demora 1 hora. Nossa, muito, 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 muito interessante isso. Olha aí, jovem advocacia, é muito bom. Então, por que eu digo isso? Porque o advogado, eu já até ouvi, mas o cartório já tem os advogados dele. Isso não existe, né? Não existe. Não existe. A AD até proíbe a indicação. Muitas vezes, quando vem pessoas que não têm advogado, a nossa orientação é procure então a seccional da UAB, eles têm lá um banco de dados. Ou vão falar com a defensoria. Isso, ou com a defensoria. Essa é a nossa orientação. E eu acho até, hoje eu comentei isso com um amigo, né? Devia ter inclusive um convênio com a UAB. Seria até um projeto legal esse, porque se tivesse um convênio, ao invés do cliente estar lá, eu não sei quem, pera um pouquinho, tem um convênio aqui, tem um setor que você já vai falar, e ali mesmo já resolvia. Eu acho tem com a Defensoria Pública, sim, né? Teria. Eu acho que seria... Fica a dica aí, né? Fica a dica. Né? Eu não sei... Uma opção para se estudar, sim. Sim. O cartório a gente já deixa um espaço para o advogado atender. À disposição, né? Vocês tem espaço até para o advogado atender? Que legal. Tem a sala de reunião, sala de reunião, né? Com Wi-Fi, internet, então o pessoal pode dando essa disponibilidade para o advogado. Muito legal. Então, e o cartório então é parceiro do advogado e não é inimigo do advogado. Então, seria muito interessante a gente pensar nessa coisa de futuramente, quem sabe, fazer até um convênio.
fica aí para os candidatos à presidência da OAB estudar já um projeto nesse sentido, né? Excelente. Legal, não é? Então, é isso. E me fala uma coisa, falando de uso capião dessa lei que alterou, inclusive, a metragem, né? Se eu não me engano, a metragem agora não exige mais que seja 125 metros, não é isso? Dependendo da situação, dá para se fazer uso capião de metragem menores do que 75. A nova lei da regularização fundiária, né, a REURB, ela trouxe também outros instrumentos que não só o uso capião, como o direito real de laje, a regularização fundiária mesmo promovida pelo poder público, que aí engloba áreas maiores, porque o uso capião é uma regularização, mas ela é individual, né? Sim. Então a pessoa procura, tal. Lógico que pode ser procurado por vizinhos, todos juntos fazerem, também daria. Mas seriam cada um com seus processos. E a regularização promovida pelo poder público, aí ela faz já de uma forma ampla, né? Como esse exemplo do loteamento Anita Garibaldi, que foi apresentado lá pela prefeitura e está em fase já de finalização até. É bem interessante. Acho que para a cidade de Guarulhos é uma questão muito importante essa da regularização fundiária, né? Sim, eu acho que é uma dos projetos que entra prefeito, sai prefeito, todo mundo fala e não dá continuidade. É um dos projetos que eu acho que demorou muito, já está demorando muito para ser feito, porque nós temos o quê? Acho que mais de 80% dos imóveis de Guarulhos são irregulares. Exatamente. Né? Guarulhos, então, eu acho que todo mundo perde com isso, né? Inclusive os proprietários, porque quando você vai vender um imóvel sem escritura, não é a mesma coisa. O valor diminui, não gera economia para a cidade. Sim. Não traz riqueza para a cidade, não traz benefício nenhum para a própria pessoa e eu acho que até é um retrocesso, isso já era para ter acontecido. E nós temos a pergunta aqui, inclusive do Face, que como eu iniciei falando dela, eu vou falar, que foi o doutor Henrique Lameirão que fez, que é um advogado, inclusive estava na introdução da Jovem Advocacia, é bem engajado com essas questões do jovem advogado, e ele pergunta assim, seria bacana perguntar sobre como tem se desenvolvido a uso capião extrajudicial nos tabelionatos e se houve impacto ou qual a estimativa que o notário faz sobre as recentes alterações sobre a regularização fundiária, né? Que é a REURB que você disse. Isso. Como que tá isso? Tá funcionando? Então, ela tá começando a funcionar melhor agora, o uso capião, né, administrativo, da última alteração legislativa para cá. Porque logo que saiu, o que se exigia? A manifestação do direito, do titular do direito real inscrito na matrícula, se ele não fosse localizado ou se a manifestação dele fosse uma impugnação, brecava o procedimento administrativo e teria que partir normalmente para o judiciário. Então ficava esse peso, eu consigo ou não a manifestação do titular, porque se eu não consigo eu nem vou começar o processo. Sim. Esse era o pensamento que estava desde o início, né? E aí teve a reforma da legislação, inclusive na REURB também, na lei que tratou da regularização, né? Foram trazidas novas ferramentas e essa manifestação do titular do direito, se ele silenciar ou se ele não for localizado, ele pode ser publicizada a localização dele por edital perante o cartório de registro de imóveis. E isso, agora o silêncio dele implica em aceitação e não em negação. E acaba sendo mais célere. Isso, é mais célere e dá para dar início ao processo mesmo sem saber quem é, sem ter o contato daquela pessoa, né, do titular inscrito na matrícula. E outras coisas também, por exemplo, tem pessoas que têm escritura muito antiga, então o titular já se manifestou na escritura. E aí, na hora de registrar a escritura, depois de 30 anos, não está conseguindo cumprir alguma das exigências feitas pela legislação, pode tomar a via do uso capião também para obter esse registro, né? As pessoas, a maioria tem uma ideia assim, não vou fazer uso capião, que parece que eu invadi, fui invasor. E não tem nada a ver. O uso capião, ele é também para regularizar, não só
invasões, mas documentações que não está se conseguindo registrar pelos trâmites comuns do registro, né? Então, de um tempo para cá, o doutor Henrique perguntou como tá, né? Isso. Nós fizemos cerca de umas 6 atas de uso capião lá no segundo cartório de notas, e elas ainda estão em trâmite nos cartórios de registro de imóveis. O tempo médio que a gente observa, não aqui em Guarulhos, que ainda não saiu nenhum dos registros, mas em Barueri, por exemplo, foi registrado, levou o prazo da lavratura da ata até o registro e a efetivação da matrícula, 7 meses aproximadamente. Poxa, é rápido então. É um trâmite comparado ao judiciário muito mais rápido e ainda é o começo, então vai se ajustando, mais, né? o trâmite vai se ajustando e vai chegar uma hora com certeza que vai ser bem efetivo Igual um apostilamento. na comarca.